O projeto de lei da anistia, que era visto como pouco viável, deu uma reviravolta e avançou em questão de horas. Depois de meses de negociações, a oposição conseguiu as 257 assinaturas para a pauta avançar na Câmara e surpreendeu até mesmo o governo. O que mudou? O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou no jogo, escanteou o líder do próprio partido na Câmara e articulou pela proposta. O PL recuou, mudou a estratégia e começou a negociar a portas fechadas, além de ter abordagens mais discretas. Para piorar, vários deputados da base governista decidiram apoiar o PL da anistia. Até Gleisi Hoffmann, ministra da Articulação Política, sinalizou pela redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Só que depois da repercussão negativa, ela recuou e disse que a fala foi mal colocada. Falar sobre anistia ou redução de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o golpe no país, ao Bolsonaro e aos generais. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia a dia. Hoje eu converso com o nosso colega, o jornalista aqui do ICL, Kleber Lourenço. Oi, Kleber. Olá. Seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui também no Em Detalhes. Olá, Roberta, tudo bem? Tudo bem, Kleber. Vamos lá, né, porque a entrada de Bolsonaro na negociação, será que explica essa guinada repentina do PL da anistia, que era considerada inviável, né, até poucos dias atrás, e aí em menos de 24 horas tudo mudou? Você acha que a entrada dele foi decisiva para o PL avançar em regime de urgência? Olha, com certeza foi um ponto de virada a chegada do Bolsonaro nas negociações. Desde que a gente teve na manifestação de domingo, que Silas Malafaia atacou o Hugo Motta do lado, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, naquele carro de som, as coisas foram ali decaindo, a relação do Sócrates Cavalcante com os parlamentares, com até mesmo o próprio presidente da casa, Hugo Motta. O que havia acontecido? Desde a semana anterior ao ato, a bancada do PL, a oposição como um todo, vinha fazendo sucessivas ameaças de que eles iam intimidar os parlamentares de diversas maneiras. Eles iam levar familiares dos criminosos presos durante os ataques do 8 de janeiro, que eles iam colocar fotos das vítimas, que eles iam colocar a foto dos parlamentares que não votaram. No começo do mês, durante um evento do Republicanos em Brasília, voltado ao mês das mulheres, eles levaram uma esposa de um dos foragidos do 8 de janeiro para que ela fosse confrontar o Hugo Motta. O Hugo Motta não gostou daquilo, se irritou bastante com aquela situação e acreditou, inclusive, aquele episódio ao Sócrates Cavalcante. O Hugo Motta, ele é uma pessoa que ele é firme, ele mostra-se ali que vai deixar sua marca na presidência da Câmara, então, e por ele ser um deputado relativamente novo, então ele busca muito se consolidar. Ele não é, por exemplo, igual um Arthur Lira, um Eduardo Cunha, até um Rodrigo Maia, que já tinha anos de Congresso, diversos mandatos, então já tinham ali, inclusive, um conhecimento da casa, um conhecimento dos parlamentares muito profundo, do regimento interno também. Então hoje ele busca deixar sua marca, deixar sua impressão na história da Câmara dos Deputados. E ele não gosta de ser afrontado dessa forma porque ele vê como uma maneira de fragilizar a posição dele. Então ele já vinha bem irritado com isso, ele já vinha bem frustrado com esse tipo de situação. Aí o PL decidiu partir para uma história de obstrução que eles falam em nós fizemos obstrução. Eu falo que foi uma tentativa de obstrução, Roberta, porque o governo, na mesma semana que eles entraram com obstrução, conseguiu aprovar todas as pautas de interesse. Foi muito barulho
E pouca ação, na verdade, né? Como a oposição sempre faz, Roberta. Uma coisa que eu conversei há um tempo atrás com um membro do governo, e é bem engraçado, porque ele faz parte da articulação política, foi de que ele reclama bastante que o governo às vezes cai muito nessa gritaria da oposição, de que vai acontecer uma coisa incrível, de que vai acontecer algo enorme, e no final não acaba se realizando. Foi o caso dessa obstrução. O fato é que o PL conseguiu 257 assinaturas. A gente consegue imaginar qual teria sido o principal argumento de Jair Bolsonaro, que está inelegível, para ele ter adesão dos parlamentares no projeto, na proposta de urgência? Olha, o principal argumento, não do Jair Bolsonaro, mas que deu sustentação ali e clima para que isso avançasse, foi a garantia de que não teria uma guerra institucional. Muitos parlamentares estavam receosos de aderirem à proposta, de apoiarem a anistia. E aí tem um bastidor interessante sobre essa questão de quem vai apoiar ou não a proposta, que eu já falo daqui a pouco, Roberta. Mas foi quando eles se sentiram seguros de que não haveria uma guerra institucional. E aí criou-se um clima de Bolsonaro entrando no jogo, na articulação, de que qualquer dissabor, qualquer situação cairia na conta do Bolsonaro. Um ponto que acho que a gente tem que ser bem direto e transparente quando a gente fala de anistia e articulação na Câmara dos Deputados, e isso é uma coisa que eu passei as últimas semanas conversando com diversos parlamentares, assessores, membros do governo, é de que muitos parlamentares estão nessa não por um gesto de amor ao Bolsonaro, ou que se preocupam com o Bolsonaro. Inclusive, a avaliação corrente em Brasília, e até do próprio Bolsonaro, Roberta, é de que ele não escapa dessa. Mesmo que venha uma eventual anistia, ele vai continuar inelegível porque tem o TSE. Então, o Bolsonaro pode sair de jogo, mas vão ficar os votos, os eleitores dele. E é isso que eles estão mirando esses diversos parlamentares de centro-direita, de direita, que é quando o Bolsonaro for condenado, que ele for se tornar inelegível, eles possam dizer, olha, isso aconteceu, mas eu dei o meu melhor para que isso não acontecesse. Eu lutei pelo Bolsonaro e tentar manter essa base perto deles. Agora, é curioso que partidos que integram a frente ampla do governo também votaram pela urgência do PL. Partidos, inclusive, que têm ministérios. Você tem esses números aí? Podemos falar de MDB, de PSD, de outros partidos, né? Republicanos também. Isso. Eu peguei alguns números aqui, rapidamente, sobre esse caso curioso. E vamos lá, a União Brasil tem 2 ministérios e deu 38 assinaturas. O PP tem 1 ministério e deu 34 assinaturas. O Republicanos, que também tem um ministério e é do presidente da casa, Hugo Mota, deu 25 assinaturas. O PSD também tem 3 ministérios, de Gilberto Kassab, deu 22 assinaturas, e o MDB, que tem 2 ministérios, deu 20 assinaturas. E aí, desse caso da base governista apoiando a anistia, acho que temos que sempre deixar muito claro o que é mais estridente e gritante nessa história. Se essas pessoas tivessem conseguido dar o golpe que elas tentaram no 8 de janeiro, o que teria acontecido? Lula não teria assumido o poder. Muito provavelmente, pelo que as investigações da Polícia Federal mostram, Lula estaria, inclusive, morto, assim como Geraldo Alckmin. Então, esses deputados da base estão definindo anistia para pessoas que tentaram derrubar o governo e tentaram ali, articularam para assassinar o líder desse governo eleito, e que hoje eles defendem, que eles participam, que eles apoiam em certa medida. Então isso é muito absurdo também. A gente não quer gastar energia com essa pauta. E isso se reflete nesse resultado que a gente tem da base apoiando a anistia. Você falou em Gleisi Hoffmann, que a ministra também sinalizou ser plenamente defensável discutir redução de penas para alguns envolvidos nos atos de 8 de janeiro, embora depois ela tenha recuado. Ainda assim, com esse recuo, de que maneira essa narrativa e esse episódio da Gleisi afetou o governo, principalmente no fato dele ser contra a anistia? Olha, a Gleisi Hoffmann, ela é muito próxima do Hugo Mota. E até para explicar esse ponto, a gente volta alguns dias antes, quando o Hugo Mota, num encontro em São Paulo, se eu não me engano, ele comenta que não é muito favorável à anistia, mas que ele acha válida a discussão da redução das penas, da dosimetria, da revisão dos anos ali que devem ser cumpridos pelos criminosos
do 8 de janeiro. E quando ela fez essa fala, e isso não é uma avaliação minha, isso eu recebi informação de uma fonte ali da articulação política, que me mandou mensagem sobre isso quando eu questionei, e falou, olha, isso é a Glaze mostrando muito alinhamento com o Hugo Mota. Até vou falar a frase certinha para não ter nenhum erro. Ele falou desse jeito na mensagem, mais alinhada com Mota que nunca. Então esse é o cenário. Agora pegou mal no STF, essa fala. Sim, inclusive, essa questão da anistia é uma afronta aos poderes e são poderes atropelando as prerrogativas de outros poderes. A anistia por si só já é uma história absurda. Agora, a história de revisão de pena, revisão de dosimetria, é ainda 2 vezes mais absurdo, Roberta. Porque é o Congresso Nacional, e especificamente a Câmara dos Deputados, nesse momento, se colocando como instância revisora do STF. E não é uma das competências da casa. Só que, nos últimos anos, a gente vem tendo um problema de esquadro das instituições muito absurdo. As instituições estão atuando todas fora do seu enquadramento. O STF, a Presidência da República, o Congresso Nacional, a sua medida. O Congresso Nacional, assim, diga-se de passagem, já extrapolou e muito. Com a questão das emendas, a execução orçamentária é uma competência do Executivo. Eles estão usurpando uma competência, estão atropelando uma competência do Executivo. E agora estão atropelando uma competência do Judiciário, que é a revisão das penas. Quem faz isso é o próprio Judiciário. Então isso está muito interligado com o poder que o Congresso ganhou nos últimos anos, porque inclusive passamos os últimos 10 anos com presidentes fracos. Eu tenho amizade com um cientista político muito querido, Thiago Garrido, que ele fala sobre os presidentes dos últimos anos nessa leitura. A Dilma era avessa aos políticos. O Temer era avesso aos eleitores. E o Bolsonaro era avesso à política. Boa. Então a gente tem longos anos que a presidência da República foi se enfraquecendo, e num vácuo de poder, isso não existe em Brasília, um vácuo de poder. Num vácuo de poder, na política, alguém acaba ocupando esse espaço. E o Congresso acabou ocupando esse espaço. O fato é que o PL conseguiu as 257 assinaturas e, de acordo com o deputado Lindbergh Farias, ele entraria, então, numa fila, porque há pelo menos 2.000 propostas emergenciais na fila da Câmara. Faz sentido essa fala do Lindbergh? E eu aproveito e te pergunto, o Hugo Mota vai levar para o plenário o PL da anistia, você acha? Olha, esse ponto é muito importante, Roberta, porque na manhã do mesmo dia que o PL diz ter conseguido as assinaturas, eu conversei com um deputado de direita, o Tony de Paula, que inclusive era da base do governo Bolsonaro, continua sendo de direita, tentou ali disputar a presidência da bancada evangélica e tudo mais, e ele foi muito franco comigo nessa conversa. Ele disse, Kleber, eu não acredito que mesmo que nós tenhamos as assinaturas para o requerimento de urgência, ele fala tenhamos, porque ele é um dos signatários do requerimento de urgência, ele fala, eu não acho que isso vá a plenário. E ele levantou isso na manhã desse mesmo dia sobre a questão dos requerimentos de urgência. Ele falou, nós temos 2.000 requerimentos de urgência na frente, Kleber. Urgência por urgência, tudo é urgente. Então já fica ali um bastidorzinho interessante, que eu acho que Lindbergh e Ottoni de Paula, não consegui confirmar isso, trocaram figurinhas. Porque foi na mesma linha do que eu conversei com ele, e ele foi muito franco comigo. Eu acho que há outras urgências, há outras possibilidades de tramitação, e inclusive ele levantou um ponto importante. Kleber, eu acho que inclusive o Hugo Mota não vai seguir o rito do requerimento de urgência, que é o quê, Roberta? Você pula a tramitação para as comissões e aquele tema vai direto para o plenário. Perfeito, ele não é discutido na CCJ. Exatamente. Ele só é votado no plenário. Só que tem um porém. O Ottoni de Paula, ele me falou que ele acredita que isso não vai acontecer, que isso vai acabar indo para as comissões, que vai ser uma forma do Hugo Mota ir cozinhando essa história a fogo-maria até morrer. Ele fala sobre ir para a CCJ e depois ainda ir para uma comissão especial que seria instalada só para essa finalidade. Então, ele tem essa convicção, e se faça justiça,
De todas as conversas que eu tive ao longo dessas semanas, eu conversei com mais de 50 parlamentares, assessores, políticos, assim, pessoas que estão envolvidos na discussão política em Brasília, e ele me apresentou uma das leituras mais acertadas, que acabaram depois se concretizando horas depois, no mesmo dia. Então, eu acho que é uma possibilidade, porque eu conversei, inclusive, com outros parlamentares, que eles também levantaram essa questão. E aí fica também um bastidor interessante, Roberta. O Hugo Mota, ele não tem uma disposição com esse projeto. É o projeto da minha vida. Eu vou vestir a camisa. Não, ele está ali porque ele está pressionado. Uma das hipóteses que, inclusive, se levantou no começo da semana é de que o Hugo Mota pautaria o projeto, queria para votação para plenário, porque ele tinha a leitura de que não teria voto para plenário, para a proposta morrer no plenário. E aí a coisa foi evoluindo, foi conversando, e também depois desistiu disso, porque segundo algumas fontes poderia ficar muito óbvio, porque foi mais ou menos o que foi feito com o voto impresso. Vocês querem tanto isso? Vamos para plenário. E morreu no plenário a proposta. Então é uma possibilidade. Já pensando num cenário, por exemplo, que essa proposta vá a plenário, você sente que haveria algum tipo de constrangimento por parte dos deputados em votar a favor? E este constrangimento se daria porque eles teriam que vir a público defender a anistia, o que é diferente de assinar uma proposta ali nos bastidores? Olha, Roberta, essa é outra excelente pergunta, porque eu consigo trazer um outro bastidor também sobre isso. Na segunda-feira, após o ato em defesa da anistia, do Bolsonaro no carro de som, aquela coisa toda, começou a ter um boato de que o Bolsonaro e o PL, o Sóstenes, iriam revelar quem já tinha assinado até o momento. E ficou um rumor disso, um rumor daquilo, e você pode ver que momentos depois, o Sóstenes faz um tweet, o Bolsonaro também, e eles recuam dessa proposta. Por quê? Porque já haviam parlamentares retirando a assinatura ou ameaçando retirar a assinatura se os nomes fossem revelados. Então há um constrangimento. Eu conversei com a deputada Adriana Ventura, que é do Novo de São Paulo, vice-líder da minoria, e ela me falou justamente sobre esse ponto. Olha, Kleber, eu acredito que nós já temos os votos para a proposta, mas esses votos são envergonhados. Eu perguntei por quê, e ela disse, porque muitos parlamentares querem evitar o constrangimento ali do governo, parlamentares petistas, até ministros, membros do governo, próprio STF. Então, havia um receio. E aí, voltamos ao ponto do começo da nossa conversa. O que mudou, o que foi a virada de jogo que fez as assinaturas chegarem? Foi justamente essa conversa do Bolsonaro com o Hugo Mota, e aí que eu faço um parêntese sobre isso também. Veja só como o Sóstenes ficou ali fustigado, queimado com essa história toda. Quem articulou essa conversa entre Bolsonaro e Hugo Mota foi Ciro Nogueira, e Sóstenes não esteve presente nessa conversa. Ele, que é o líder do PL, que é um deputado, não esteve na conversa do líder do partido dele com o presidente da casa dele. Ele não esteve nessa conversa. E a conversa com o Bolsonaro trouxe essa sinalização para os deputados, de que havia um ambiente seguro, um clima seguro, para eles aderirem em massa à proposta. E aí um outro ponto que é interessante, emendando com o que você falou sobre parlamentares da base terem apoiado a proposta, é muito interessante notar também, e isso eu conversei com o Tony de Paula, Roberta, que ele falou, Kleber, o entendimento entre os parlamentares é de que houve crime. Não dá para falar que não aconteceu nada. Nem a defesa negou. Exatamente. Né? Um ponto interessante é as defesas não só do Bolsonaro, mas dos indiciados todos, dessa primeira leva que tivemos no julgamento. Ninguém nega que houve alguma coisa. O que eles negam é o envolvimento dos clientes deles nesse caso. Aconteceu alguma coisa, mas comigo não morreu. Foi com alguém ali. E os deputados têm entendimento pacífico disso. Aconteceu alguma coisa, houve crime, aconteceu um crime. O que essas pessoas cometeram foi crime. Por isso que eu faço muita questão, Roberta, de chamá-los de criminosos. Os criminosos do 8 de janeiro. Pessoas, Kleber, mas não são todos. Tudo bem, vamos nos restringir então aos condenados. Os condenados são os criminosos do 8 de janeiro. E aí tem essa leitura. Houve crime, aconteceu o crime. Então, o que a discussão está muito em pauta, que aí voltamos também a esse ponto do absurdo da revisão de penas, é que eles acham que as penas têm que ser revistas, que são muito severas. Só que aí a gente entra num outro ponto, Roberta, que eu acho fundamental a gente trazer. Eles foram condenados e foram impostas as penas, não porque o ministro Alexandre de Moraes acordou irritado porque o Corinthians perdeu e aí decidiu descontar neles. Não foi isso.
Existe a lei de defesa do Estado Democrático de Direito, então essas penas estão previstas em lei, uma lei que foi aprovada e foi inclusive redigida durante o governo Bolsonaro, foi votada durante o governo Bolsonaro, foi aprovada durante o governo Bolsonaro e foi sancionada e conta com a assinatura da lei do Jair Bolsonaro, de mais alguns ministros do próprio governo Bolsonaro. Então, é um absurdo quando se fala de perseguição e da dosimetria. Ninguém inventou essas penas. Elas estão lá e foram aprovadas por Bolsonaro. Vou pensar aqui que foi a plenário na Câmara e foi aprovada, tá? A lei da anistia. De que maneira que ela chega no Senado? Como é que seria essa recepção pelos senadores? Olha, o Davi Alcolumbre, hoje presidente do Senado, ele não esconde a sua indisposição com o projeto. Ele já deu entrevista, ele já falou várias vezes que não é um tema do povo. E não é de fato, mas daqui a pouco a gente aborda isso. Não é um tema do povo, não é uma discussão importante. E tá longe de ser um tema urgente, né? Tá longe de ser Urgente para quem? De ser um tema minimamente relevante para mim, para você, para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo no YouTube. Sabe, é uma abstração absurda. E o clima que vai chegar no Senado é um clima de dificuldades. Inclusive, o governo conta muito com esse cenário e isso explica um pouquinho do corpo mole que o governo fez com essa proposta, de que há uma leitura ali entre alguns membros de que no Senado isso morre. No Senado isso acaba. Depois do que aconteceu nessa última semana, eu tenho lá minhas dúvidas se de fato o Senado vai conseguir ser essa barreira de contenção. Mas o cenário hoje que nós temos, se fosse isso a cenário hoje, para o Senado hoje, Roberta, é de que provavelmente morreria na casa, ficaria ali meses na gaveta. Davi Alcolumbre provavelmente não botaria isso para votação, porque ele não vai querer. Não é do estilo dele acirrar os ânimos dessa maneira. O que ele ia fazer é o que o Hugo Mota tentou fazer até algumas semanas atrás. Deixar ali na geladeira, deixar na gaveta e fazer as pessoas esquecerem daquilo. Eu vou avançar um pouquinho mais. Caso o PL da anistia seja aprovado no Senado, como é que fica? Com certeza vai ser judicializado. Como a gente falou antes, é um claro atropelo das competências de um outro poder. Eu imagino que talvez os partidos que vão entrar com ação no STF, e aí que fique muito claro também para quem nos ouve, o STF ele nunca age, em raras exceções, sem ser provocado. E nesse caso, ele seria provocado por algum partido, ele não poderia o STF de pronto entrar e decidir contra a anistia numa decisão, que é o que o pessoal no entorno de Jair Bolsonaro tenta fazer acreditar. Ele teria que ser provocado por algum partido, provavelmente PSOL, PT, até PDT também, PSB. PCdoB também talvez seja um desses partidos que possa entrar com uma ação. Provavelmente vai ser uma ação direta de inconstitucionalidade. Posso estar enganado, mas precisaria ser provocado por um dos partidos. E aí teria discussão no STF, e lá no STF o cenário já é muito claro. Se chegar a questão aqui, esse texto morre aqui. Porque, mais uma vez, é um poder atropelando o outro, Roberta. Kleber, para a gente fechar, o que esse episódio ele revela sobre o estágio atual da democracia brasileira? E também sobre a força ou fragilidade, podemos pensar assim, das instituições diante de Jair Messias Bolsonaro? Olha, eu acho que a questão vai até para além do Jair Bolsonaro. Principalmente com a forma que esse debate se desenrolou. Eu acredito que isso é mais uma contribuição para o que eu chamo de crise de representatividade. Quando a sociedade não se sente representada pelos seus líderes, sejam partidos políticos, instituições. E por que eu estou dizendo isso, Roberta? Porque as pesquisas mais recentes, Quest e Datafolha, dão que a maioria da população não é favorável à anistia. E, Roberta, sejamos francos, a anistia não é um assunto que eu ouço no ônibus, no trem, no metrô, no banco, no supermercado, e tampouco acho que você ouça isso em algum lugar. Para vir aqui para o ICL, eu pego 2 trens e um ônibus, todos os dias, de segunda a sexta. Em nenhum momento eu ouvi conversa sobre a anistia. Mas sobre o supermercado eu garanto que você ouviu. Com certeza. E aí a gente tem, veja só, quando um tema desse é a pauta única em Brasília, veja, só se discute isso em Brasília.
sobre a anistia. Não se discute isso fora de Brasília. Só em Brasília, e para ser ainda mais específico, só dentro do Congresso Nacional existe essa discussão, Roberta. Então, isso é uma sinalização clara de um poder democraticamente eleito, dando as costas para os seus eleitores, impondo sua própria pauta, não importa o que seja. A gente tem a questão do Trump com as tarifas, a gente tem inflação dos alimentos, a gente tem várias discussões importantes, segurança pública, nós temos saúde, questão envolvendo educação, uso de celular, tem vários temas do nosso cotidiano que são muito mais importantes que a gente se preocupa. Eu me preocupo, por exemplo, se eu vou sair da rua e vou estar seguro, se o desemprego está alto, está baixo, se a minha renda está boa ou baixa, e você também, e acho que quem nos assiste também. Eu não vou acordar e dormir, e tenho até essa reserva sobre... Eu não acredito que os bolsonaristas, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a militância comum, não os políticos, eu digo os civis que apoiam, eu não acho também que eles acordam e dormem com anistia, a não ser salvo os familiares dos criminosos. Mas, fora isso, eu não vejo ninguém pensando nisso, e o Congresso insiste nessa pauta dia após dia, a gente só vê isso no noticiário. Eu não tenho dúvidas, isso ressoa muito mal na população. Não, a sensação é de que o Brasil fica em segundo plano, Kleber. Independente se essa proposta de anistia for ou não aprovada, o simples debate que ela gerou, e essa questão toda dentro do Congresso, de capturar a pauta do Congresso, já fragiliza a nossa democracia. Eu bato nisso há muitos anos, Roberta, nesse ponto. Quando o maior perigo para uma democracia é quando o eleitor não se sente representado por quem ele elegeu. Isso sempre abre um precedente perigoso. Isso aconteceu na Alemanha de 30, isso aconteceu na Itália de 20, isso aconteceu nos Estados Unidos de Donald Trump. Trump é eleito 2 vezes porque as pessoas não se veem representadas. Então, é isso que abre precedentes perigosos. Independente se a anistia for ou não aprovada, isso já fragilizou a nossa democracia. É isso, Kleber. Obrigada, viu, por participar do Em Detalhes, e vamos deixar este assunto com o Poder Judiciário. O STF tem conduzido muito bem, não é? Exatamente, que os poderes voltem às suas caixinhas e atuem da forma que deviam atuar, sem atropelar os outros poderes. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado, Roberto. Bom trabalho para você. Obrigado, foi ótimo. Você acha que investir e fazer o seu dinheiro render é coisa de milionário? Pois eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso. Sabe quem é ele? Eduardo Moreira, o nosso Edu, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e ele preparou uma aula que é feita para qualquer pessoa entender, mesmo que nunca sequer abriu uma poupança. Tem uma linguagem super simples e super fácil, o Empreendedor Mestre. E essa aula é amanhã, dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Para garantir a sua participação, você precisa se inscrever. Então você corre lá em emdetalhesicl.com.br, emdetalhesicl.com.br. Lembrando que esta é uma aula aberta e gratuita para você que quer aprender a cuidar do seu din-din, do seu dinheiro e investir, tá bom? O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não. Mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de 1 hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula.
vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.